Olá, boa tarde. Eu sou o pregador Marcelo Batistino e estou de volta com mais um vídeo falando sobre os encontros de Jesus. Encontros que mudaram a vida de tantas pessoas, que mudaram e que mudam até hoje a vida das pessoas. Eu quero já no começo desse vídeo agradecer as pessoas que estão compartilhando, que estão visualizando, que estão mencionando esses vídeos para outras pessoas, levando ao conhecimento de outras pessoas. E como sempre pedindo desculpa, porque às vezes você escuta um barulho por trás, o barulho de um carro, uma coisa. É que esses vídeos eu gravo na minha casa e a minha casa fica bem na beira da rua. Então às vezes acontece de você escutar algum barulhinho. Mas não se incomoda com o barulho, não. Não se incomoda, eu já ponho essa musiquinha de fundo que é para você prestar um pouquinho mais atenção naquilo que a gente fala. Não se incomoda com o barulho. Porque às vezes o barulho quer nos distrair, não quer deixar a gente ouvir Deus. E hoje eu quero falar justamente de um encontro no meio de um barulho, não é? Estava lá Jesus numa cidade, ensinando como ele sempre fazia, conversando com multidões, conversando com as pessoas. De repente um alvoroço, um barulho de gente chegando, uma muvuca, como dizem nos dias de hoje, de gente chegando, trazendo a ele uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Uma mulher que, segundo a lei de Moisés, deveria ser apedrejada até a morte. E chegaram até Jesus para testar Jesus, jogaram aquela mulher lá no meio e falaram para ele: mestre, a lei de Moisés manda apedrejar tais pessoas até a morte, tais mulheres até a morte. E o Senhor, o que fala sobre isso? Jesus se curvou, se abaixou, começou a escrever no chão. E eles viram que Jesus não estava dando muito bola porque eles estavam falando. Ficaram mais irritados ainda e falaram então: Senhor, o que decidiu? O que devemos fazer com essa mulher? Jesus se levantou, olhou bem para eles, olhou para a mulher e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos começaram a sair um por um, a começar dos mais velhos, e deixaram lá a mulher sozinha com Jesus. Jesus, olhando para aquela mulher, disse: mulher, cadê os que te condenavam? Ela disse: não ficou ninguém, Senhor. Ele falou: então, se não te condenaram, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Por que eu falei desse evangelho e falei dessa maneira tão sutil, tão direta? Em primeiro lugar, para se cometer o adultério, seria preciso duas pessoas. Essa mulher teria que ser casada com alguém e ela teria que estar com um homem. Só que eu não vi levarem o homem até Jesus. Só a mulher foi levada até Jesus para ser apedrejada. Será que ela estava cometendo adultério sozinha? Acredito que não. Talvez quem estava cometendo adultério ela estaria até no meio da multidão querendo jogar a pedra nela. Porque na época de Jesus o machismo dominava. Na época de Jesus. Hoje não. Hoje não existe isso. Hoje mulher trai, homem trai, ninguém é apedrejar. Matam-se mulheres a facada, a tiro, mas a pedrada não matam mais. Se a mulher cometer infidelidade, eles matam, tacam fogo. Mas a pedrada não matam mais, porque acabou o machismo. Acabou, não existe mais machismo. A verdade é uma só, amado, infidelidade não é do homem ou da mulher, infidelidade conjugal é de ambas as partes. Nem o homem, nem a mulher pode ser infiel. Só que na época de Jesus o homem podia, a mulher não. E hoje o homem pode e a mulher não. Não mudou muita coisa. Mudou talvez até o modo de se matar. Não é mais a pedrada, agora inventaram outras formas de matar as mulheres. Os feminicídios. E o engraçado é que ninguém perguntou em nenhum instante por que aquela mulher estava fazendo aquilo ali. O que estava acontecendo com a vida dela? Pelo contrário, foram pegando e foram tacando pedrada, jogando pedrada, né? Levando ela para ser apedrejada. Aquela mulher humilhada, suja. E os homens todos limpos, né? Porque para eles não pesavam o peso da infidelidade, não condenavam eles. Só que Jesus falou: quem nunca pecou atire a primeira pedra.
Jesus poderia ter falado: quem nunca traiu, atire a primeira pedra. Jesus não disse isso. Porque para Jesus, como eu já disse em outros vídeos, não tem diferença de pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Existe pecado. Não existe só o adultério. Não é só o adultério que é pecado. Tantas coisas, tem tantas maneiras de se matar uma pessoa, de se trair uma pessoa. Não precisa ser somente carnalmente. Você trai uma pessoa quando você mente sobre ela, quando você fala mal dela. Você trai uma pessoa quando você não liga, quando você esquece que aquela pessoa existe. Você está traindo. É uma maneira de se trair. Por isso Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que será que aquela mulher já não tinha passado na vida para chegar naquela situação? Como será que estava o casamento daquela mulher para ela estar cometendo adultério? Será que o marido dela também era fiel? E como eu disse, aquele outro que estava com ela, que ninguém viu ele no evangelho, que não foi levado até Jesus, será que ele também não era casado? Não tinha uma esposa que ele tinha deixado para lá, para estar com ela? A gente precisa procurar, antes de acusar, entender a história. O interessante é que nesse evangelho que eu falei para vocês, nessa passagem, desse encontro que eu falei para vocês, não se coloca o nome da mulher, só se fala pecadora perdoada. Muitos falam que é Maria Madalena, outros falam que é Maria, mulher de Cleofas, ou Susana, mas na verdade não foi dado nome a ela. Sabe por quê? Porque aquela mulher sou eu, é você. Jesus deixou em aberto, o evangelista deixou em aberto para a gente entender que todo mundo tem direito a perdão, não importa o tamanho do pecado, mas tem o direito ao perdão. E o único que pode julgar é Jesus Cristo, o único que pode condenar, que tem esse direito é Jesus Cristo, e ele não o faz. Porque Jesus não veio para condenar o mundo, e sim para salvá-lo. Eu fico imaginando a situação daquela mulher. Fico imaginando a situação das mulheres do dia de hoje, que vivem dizendo: as mulheres conquistaram o seu espaço, as mulheres conquistaram os direitos iguais aos homens. Tudo isso, eu não vejo nada disso na prática. Na teoria muito bem, mas na prática continuam ainda os homens podendo trair. Se um homem sai com um monte de mulher, ele é o bom. Se ele é casado, ele é o bom. Se uma mulher sai com um monte de um homem, ela é a prostituta, ela é a vagabunda, ela é a meretriz. Estranho esse conceito, né? O homem, ele é mais homem que os outros porque ele saiu com um monte de mulher. A mulher é menos mulher que as outras porque ela saiu com um monte de homens. Não, tá tudo errado. O homem só é mais homem que os outros quando ele tem caráter. A mulher só é mulher, mais mulher que as outras quando ela tem caráter. Quando ela tem princípios, valores morais, valores éticos, valores familiares, valores cristãos. Tanto o homem quanto a mulher. E esses valores a gente adquire no dia a dia. A infidelidade é uma coisa que machuca, que mata. A gente tem visto matérias e matérias nos jornais de pessoas que mataram por tão pouco. Pessoas que se enciumam e se matam por isso ou por aquilo. E Jesus hoje vem nos mostrar que o pecado daquela mulher nada mais foi do que um pecado, como de qualquer outra pessoa, como qualquer outro tipo de pecado. Talvez diferente dos outros pecados. Mas ninguém se preocupou se aquela mulher estava machucada. Ninguém se preocupou como é que estava o relacionamento daquela mulher. Como é que estava a vida daquela mulher. Será que o marido dava atenção para ela? Será que eles conversavam? Ou ele era daqueles também que nem ligava para ela chegar a esse ponto sabendo que ela ia morrer apedrada. Sim, porque ela cometendo adultério, ela saberia que se ela fosse pega, ela ia morrer apedrejada. Ela já não tinha mais nada a perder para ela chegar nesse ponto, ela já não tinha mais nada a perder, o casamento dela já tinha ido para o espaço. Com certeza. Mesmo sabendo que ia morrer. Talvez ela estivesse preferindo a morte do que viver com o companheiro dela. Mas graças a Deus Jesus estava ali. Graças a Deus eles tiveram a sabedoria de levar ela até Jesus, tentando ofender até mesmo ela, tentando humilhar ela mais um pouco, mas tiveram a sabedoria de levar até Jesus. E lá Jesus falou: não é assim não. Vocês também erram, vocês também erraram,
muitas e muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, foi muitas vezes. Talvez os mais velhos foram saindo primeiro, porque os mais velhos tinham mais erro do que os mais novos, tinham mais pecado acumulado. E talvez muitos daqueles que estavam ali já tinham até investido em cima daquela mulher também, já tinham até tentado sair com ela ou saído com ela. Eu acredito, amado, que esse evangelho Jesus quer nos ensinar assim: não existe diferença entre pecado. A infidelidade conjugal machuca ambas as partes, tanto faz o homem trair como a mulher trair, machuca, fere a família, fere os filhos, fere tudo. A infidelidade fere todas as partes. A infidelidade na amizade, a infidelidade em qualquer parte, a traição em qualquer parte, ela machuca. Nós vemos Jesus foi traído por Judas, e o que levou à crucificação. A traição machuca, a traição fere. Mas não é porque a traição fere que você tem que matar a pessoa a pedrada. Entenda, o perdão cabe em qualquer parte. Eu estou falando com você, marido. Estou falando com você, mulher. Estou falando para um casamento aqui. Estou falando para o meu casamento, para o seu, para o nosso casamento. Vamos parar de atirar pedra. Vamos parar de apedrejar um ao outro, porque todos nós temos pecado. Todos nós erramos. Vamos fazer igual Jesus acolheu. Jesus acolheu aquela mulher e disse: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Eu não sei se aquela mulher não pecou mais. O evangelho não continua dizendo nada disso, se ela pecou ou deixou de pecar. Mas talvez naquele pecado ela não tenha caído mais. E assim somos nós. Mesmo que nós não pequemos de um jeito hoje, amanhã nós vamos pecar. Porque nós estamos caminhando num mundo onde o pecado está visível. Mas saiba, sempre há momento da gente voltar, da gente chegar até Jesus. E quando alguém estiver tacando pedra, nos apedrejando e nos levar diante de Jesus, ai que maravilha, quando fala assim: eu vou te colocar na mão de Deus, glória a Deus. Que lá eu sei que eu estou bem colocadinho. Lá eu sei que o meu juiz não me condena. Lá eu sei que o meu juiz é justo. Ele pesa os dois lados da balança. Fica para você pensar, para mim pensar. Como que está teu relacionamento? Como que tá, em que pé está chegando? Será que já está precisando chegar no ponto de uma traição? Mesmo sabendo que isso vai machucar, que isso vai ferir? Ou ainda tem conserto? Tudo tem conserto. Talvez falte um pouco de diálogo, talvez falte um pouco de amor, um pouco de compreensão dos dois lados. Mas se dá jeito. Meu amado, minha amada, Jesus hoje, vem nos dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus hoje vem nos falar: tá ruim, tá difícil, mas o perdão cabe em qualquer parte. Ah, mas a minha mulher errou comigo, o meu marido errou comigo, não tem perdão. Como não tem se Jesus perdoou? Como não tem perdão se levaram aquela mulher justamente para não ter perdão? E lá Jesus mostrou ao contrário, que tinha perdão sim para ela, como tem para mim, tem para você, tem para todos os que erraram. Existe o perdão, mas Jesus ainda dá uma orientação, e não é uma cobrança, que muitas vezes fala: Jesus cobrou daquela mulher, vai e não peques mais. Não. Jesus a orientou. Porque talvez da outra vez que ela pecasse, ele não estivesse lá e talvez ela fosse morrer apedrada. Dessa vez ela deu sorte. É que nem nós. Tem vezes que nós damos sorte de Jesus estar ali na nossa vida, e quando ele não tiver mais, quem vai nos salvar das pedradas? Fica a dica aí. Pensa direitinho. E como diz a cantora popular, né, a Pitty, quem não tem teto de vidro, atira a primeira pedra. Eu sou o pregador Marcelo Battistini. Esse foi mais um encontro de Jesus com uma pessoa, um encontro fantástico que mudou uma vida. E é desses encontros que nós vamos seguir falando sempre, que mudam vidas, transformam vidas. Transformou a minha, transforma a sua e vai transformar a de todos. Fica com Deus. Continua compartilhando nossos vídeos. Acessa aí, entra aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal, Pregador Marcelo Battistini. Deixa o seu like, seu joinha aí.
comenta, fala, faz tudo o que é preciso para que esse canal possa ir longe e que a gente possa... E hoje, ó, em especial para você, mulher. Falaram que eu sempre falo dos encontros dos homens, não. Hoje eu falei do encontro de uma mulher. Você também é amada por Deus e preciosa para Deus. Fica com Deus, um beijo no coração, a paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau!